Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando para mais um Visão Geral. Visão Geral, você sabe, de segunda a sexta-feira às 14h, sempre trazendo personalidades importantes dos diferentes segmentos da nossa sociedade. Meus amigos, certa vez um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia. Ele repetia para si mesmo a todo instante: ah, se eu tivesse um carro novo eu seria feliz. Se eu tivesse uma casa grande eu seria feliz. Se eu tivesse um excelente trabalho eu seria feliz, e assim por diante. Foi quando ele tropeçou numa sacolinha cheia de pedras. Aí ele pegou as pedras, pegou aquela sacolinha, começou a jogar as pedrinhas uma a uma no mar e dizia: ah, se eu tivesse uma casa grande, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu seria muito feliz. E acabou jogando todas as pedras, menos uma. Ele guardou uma. Quando chegou em casa, percebeu que aquela pedrinha tratava-se de um diamante muito valioso. Ele havia jogado fora todos os diamantes. Assim são algumas pessoas. Jogam fora seus preciosos tesouros esperando o que acreditam ser perfeito. Se olhassem ao redor, perceberiam o quanto são afortunadas. Valorize tudo que você tem. Não deixe que a ganância comande os seus pensamentos. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu queria entrevistar já há muito tempo. Eu ouço muito e sou admirador e fã. Vou conversar com o doutor Odair Albano, médico e consultor em saúde. É uma verdade, doutor. Eu queria muito tê-lo trazido aqui. Consegui agora. Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer, Alberto César. Boa tarde aos nossos telespectadores, né? Tá aqui depois de tantos anos, né? Juntos de novo. Pois é, né? Quando o doutor passou aqui, eu ainda estava no camarim, quando eu ouvi a voz do doutor, que é inconfundível, não é? E aí, conversando com a produtora e diretora do programa, Cláudia, o Albano dizia: já estive aqui quando aqui era TV Princesa, é isso mesmo? Princesa do Oeste. Princesa do Oeste. Entrevistado por Valéria Monteiro no início de carreira. Olha, Valéria Monteiro, que depois, inclusive, foi ser apresentadora do Fantástico, né? Trabalhou na Globo, em São Paulo. E a Valéria parece estar caminhando pelo Brasil todo aí, está bem entretida com a política, né? Exatamente, é. Ela tem a intenção de ser candidata a presidente, né? Muito bem. Bom, doutora Odair Albano, deixa eu falar um pouquinho aqui, né? Mínima coisa do seu extenso currículo: médico, ginecologista, obstetra, formado pela Unicamp, administrador e gestor em saúde, formado pela FGV, ex-secretário de saúde de Campinas, colaborador, e eu acompanho sempre na Rede Bandeirantes, de rádio e televisão, sempre acompanhei as entrevistas do doutor, consultor e palestrante em saúde, e médico e consultor em saúde. É bom ser médico? Eu gosto. Eu acho que para ser médico você precisa gostar de gente. E principalmente gostar de cuidar de gente. Quer dizer, as pessoas que se desenvolvem bem na medicina normalmente são pessoas que têm muita empatia, têm muita preocupação com as pessoas, né? Porque você não pode ver o lado físico, só olhar as doenças, tem que olhar as pessoas, né? Sim. Então é fundamental que você tenha esse lado humanista junto com a questão científica. Olha, aqui é muito importante que o Albano tenha falado isso, porque quantas e quantas vezes nós ouvimos reclamações de pessoas que vão fazer uma consulta com o médico, sei lá, do INSS, enfim, o médico fala assim: seu nome? Pois não, o que você está sentindo? Não olha nem para a pessoa, passa na farmácia, compra esse remédio. É uma coisa impressionante. E hoje, o conversar com o paciente, eu imagino que seja fundamental, não, doutor? É porque você pode, por exemplo, você identifica uma pneumonia, uma infecção no pulmão. Mas este indivíduo, ele pode estar sentindo essa pneumonia de várias formas. E esse lado precisa ser visto. Muitas vezes você vê indivíduos que estão muito adoecidos e emocionalmente bem. E em outros casos você vê gente que não tem problemas nem tão graves e não estão bem. Então o médico, ele tem que olhar o todo. Ele tem que tratar a doença. A mulher que está tirando uma mama, que é um órgão importante para a mulher por causa de um câncer, ela tem muito mais que um câncer. Ela tem uma situação de conflito emocional que precisa ser ajudada. Então, nós temos sempre que ver esses dois lados. Por isso que o médico deve sempre estar preocupado em conversar, em dar uma atenção especial, em saber as circunstâncias de vida que ele está passando, exatamente para poder ajudá-lo no todo, né, na situação global.
Muito bem. Bom, doutor Odair Albano, meus amigos, vou até aqui abraçar a Juliana Caetano, que o entrevista toda sexta-feira pela manhã na Rádio Bandeirantes. E vou dizer uma coisa, é uma delícia ouvir a entrevista, ela entrevista muito bem, o doutor fala muito bem. E isso aqui me despertou, me aguçou muito querer trazê-lo aqui. E já percebo nesse começo de entrevista que vai ser um sucesso em razão dos pensamentos que nós estamos captando aqui do Dr. Albano. Nós poderíamos falar de tantos assuntos, porque eu sei que você fala de todos eles. Mas hoje vamos nos prender um pouquinho mais, porque não será a primeira vez e única que virá o programa, você virá muitas vezes, pelo menos nós vamos convidá-lo. Vamos começar falando das coisas da mulher, da saúde da mulher. Aliás, eu começo perguntando, a mulher está a todo momento conquistando espaço na sociedade, crescendo cada vez mais e tal. Doutor Albano, isso, sob o ponto de vista da saúde, traz alguma consequência para a mulher? Traz porque houve uma mudança importantíssima na vida da mulher, né? Se você pegar a mulher há 50 anos atrás, para não ser muito distante, a mulher tinha expectativas bastante determinadas. Eu sou uma menina que virou uma moça, que sou prendada, que tenho interesses domésticos e que vou buscar um homem ou um parceiro e vou casar precocemente, vou ter filhos e construir uma família. Era quase uma receita de comportamentos, de atitudes. Eu estou falando de 50 anos atrás para não ser muito distante, para ser mais fácil de entender. Hoje não, né? As meninas têm precocemente interesses que elas não tinham. Elas têm acesso a coisas que elas não tinham. Elas definem profissões que não eram imagináveis. Hoje você vê a mulher em vários setores desempenhando com grande importância. Então, hoje você tem um perfil de mulher que você não tinha. Bom, vamos transportar isso, Alberto, para a saúde. As mulheres tinham saúde com outros tipos de exposições. Hoje as mulheres têm novas exposições. Hoje as mulheres têm novos hábitos. E ela não deixou de ser tudo que ela era. Sim, verdade. Então, elas têm, na maioria das vezes, uma exigência muito grande e o que a gente chama de um estresse crônico. Para o telespectador entender o que é um estresse crônico, o corpo humano, quando recebe uma exigência daquilo que você vê, daquilo que você pensa ou daquilo que você faz, ele entra num estado de alarme. Então, se o Alberto César agora imaginar que podem estar roubando o carro dele, o seu organismo já reage. E o fato não aconteceu. Então, nós somos reféns do que pensamos, do que fazemos e do que presenciamos. Só que hoje a mulher tem múltiplas atividades. Ela está na atividade profissional pensando no filho, muitas vezes pensando na doença da mãe, muitas vezes pensando no jantar. Então a mulher fica o tempo todo sob um grande estresse. Bom, isso tem a ver o que com a vida dela? Bom, ela mudou seus hábitos? Mudou, porque ela tem uma vida diferente. Ela tem hoje novas exigências? Sim. Ela está tendo novas exposições, ela trabalha em atividades profissionais até perigosas, né? Sim. E paralelamente ela está sob estresse. Isso libera adrenalina, num segundo momento uma outra substância chamada cortisol, que tem a possibilidade de alterar todas as funções. Vamos tentar mostrar pelo menos 2 ou 3. Esse estresse permanente aumenta a frequência cardíaca? Sim. Pode aumentar a pressão? Sim. Pode acelerar um quadro de hipertensão? Sim. Acelera a doença cardiovascular? Sim, porque a aterosclerose ela é estimulada por esse estímulo persistente. Olha o que eu estou desenhando. Uma mulher que pode precocemente estar hipertensa. Olha, bom, primeiro que é uma palestra. O Albano é professor também, né? Então está explicado aí na didática que tem para falar. Mas tudo bem que a gente está falando mais da mulher, mas o homem não passa por todos esses problemas também? Não da forma como a mulher passa. A visão do homem é sempre mais localizada e direcionada. Vou dar um exemplo para a nossa telespectadora. Vamos imaginar de um casal que está se separando, ok? E esse casal vai trabalhar nas suas diversas atividades. O moço vai falar para o amigo que ele está se separando. E a moça vai contar para a amiga que está se separando. Você acha que é a mesma reação? Não é. Não é.
A amiga vai contar histórias, elas vão criar cenas, elas vão criar sofrimentos futuros. A visão holística que a mulher tem das questões é sempre presente. A mulher não olha o quadro, ela olha a sala, o tapete e a sandália da anfitriã. Verdade, com o perdão da brincadeira numa situação tão séria, né? Mas é mais ou menos assim, quando a mulher conta pra mulher, a mulher fala assim, querida, mas será que não tem jeito? Será que vocês já tentaram de novo e tal? Agora, quando o homem conta, o cara ainda fala assim, quer dizer que agora você tá livre. Exatamente. É mais ou menos assim. Vamos comemorar, vamos sair para tomar um chopp e tal. Né? Então, na verdade, a forma como as mulheres olham para as coisas, na questão mais holística, né, mais geral, é que atrapalha um pouco. Porque muitas vezes ela vai assumindo situações que não são propriamente dela. Por exemplo, ela entra num sofrimento porque o irmão está desempregado. Sim, ela vai absorvendo tudo. O pai está doente, o filho foi mal na escola, né? Nós, homens, usamos muito a força e a direção. Se você estiver perdido numa rua, pergunte para um homem que provavelmente... Ele vai te orientar. O que tudo isso resume? Biologicamente, para o telespectador entender, quer dizer, da forma como a gente nasce, o hormônio masculino e feminino define comportamentos. Não decisão sexual, mas comportamentos. Tá? Então, hoje nós sabemos que a presença do estrogênio, que é o hormônio feminino, e da testosterona, que é o masculino, define. Vou dar um outro exemplo, eu gosto de situações práticas. É muito comum você perguntar para o seu marido assim, que cor é aquela? Ele fala rosa. Na verdade, não era rosa, era fúcsia. Aí alguém vai falar, mas ele é deficiente? Hoje nós sabemos, por exemplo, que os homens têm na retina o menor número de células coloridas. Então, a possibilidade de um homem não treinado, por exemplo, se ele lida com cores e tal... Aí é outra coisa. Mas um homem errar a cor é maior. Olha aí. O daltonismo é mais frequente no homem também? Não obrigatoriamente, porque aí é um defeito genético, mas é possível que você tenha maior número de erros. Da mesma maneira que se você levar um casal a um shopping e rodar com eles e perguntar qual é a direção da saída, muito provavelmente o homem vai ter mais facilidade. Então, doutor, tá explicado quando de repente a sua esposa fala assim, você não percebeu que eu pintei o cabelo? Mas doutor Albano falou que a gente não vê cor muito direitinho, tá certo? Não, de um modo geral, a gente nunca pode dizer que todos são iguais. Claro. De um modo geral, os homens usam a direção, a força, não a observação. Por isso que quando há um questionamento da mulher, se você não observou, provavelmente você não observou. E segundo, os homens também têm muita dificuldade, isso também por uma deficiência, de criar histórias. A mulher tem mais facilidade pela comunicação cerebral de criar cenários e histórias. Entendi. Por isso que quando você pega aos 3 anos e pergunta para uma classe, um menino e uma menina, como é que você chama? Tiago. A menina, meu nome é Luísa, papai é Miguel, mamãe é Regina. Ela precocemente, e isso é bem identificado, ela usa mais elementos, ela raciocina mais, ela flui mais a linguagem. E essa facilidade é um diferencial na vida adulta. Por isso que quando você chega em casa, Alberto, às vezes você tem problemas, porque você abre a porta, a sua mulher fala de um assunto, no meio da sala já tem um segundo assunto, aí você vai deixar tem um terceiro assunto. Quando você chega no quarto, ela está te perguntando e você não sabe nem do primeiro. É verdade. Exatamente, porque as mulheres têm, de um modo geral, um raciocínio que é mais horizontal. Por exemplo, 2 mulheres se encontram, elas começam a falar de um assunto e quando você vai ver, elas estão falando de outros assuntos porque elas vão criando ganchos e vão puxando. O homem não. Se você pegar, por exemplo, 2 bugrinos, né, começaram a conversar, você parece 15 minutos depois eles estão falando do título de 78, porque eles vão aprofundar. Você lembra disso, você lembra daquilo, porque os homens, de um modo geral, são direcionados. A mulher, ela junta assuntos. Eu vou dar um exemplo que é até de bom humor. 2 mulheres se encontram no shopping. Uma pergunta, como é que você está? Eu me separei, você era casada com o Maurício, né? Então, você sabia que o irmão do Maurício perdeu o emprego? Quer dizer, elas vão juntando uma coisa com a outra com muita facilidade. Por isso que flui o assunto e muitas vezes é mais produtiva, né? Nós homens somos bastante direcionados. E de um modo geral, quando as mulheres falam, a gente não escuta direito, né? Também é outro problema.
Doutor Albano, eu vou falar uma coisa, essa entrevista tinha que ser assim, ó. Palestra com a doutora Daíra Albano. E eu ficar só apreciando e saboreando aí as suas palavras. Bom, vamos então, no mundo moderno, com esse estresse crônico da mulher, então a gente pode imaginar que de repente algumas doenças sejam efeitos e não causa? Vou dar um número para você muito interessante. Todas as mulheres fazem Papa Nicolau para o câncer de colo do útero. Sim. Fazem mamografia para o câncer de mama. Quando você faz prevenção de câncer de mama, você está salvando 40 mulheres por dia. Porque no final do ano, 14 mil mulheres morrem de câncer de mama. Quando você faz um Papa Nicolau, você está salvando no Brasil, estou falando tudo isso no Brasil, 18 mulheres por dia. Tudo isso é número significativo. São mulheres que não vão morrer porque você fez o diagnóstico precoce. Tá. Das doenças cardiovasculares, 440. Olha só que número absurdo. Então, a gente tem que também olhar... A gente entende cardiovascular, coração, AVC... Ela pode morrer, por exemplo, de um infarto, ela pode ter um derrame, né, um AVC, mas são complicações que a gente define como cardiovasculares. Mas tem outras coisas interessantes. Você falou do estresse. Você quer uma outra coisa interessante? As mulheres estão morrendo de acidente de trânsito mais do que de câncer de colo. São 7.800 mulheres por ano que morrem de acidente de trânsito e 5.000 de câncer de colo do útero. As mulheres estão morrendo mais de câncer de intestino do que de câncer de colo. São 8.500 mulheres por ano morrendo de câncer de colo intestinal e 5.000... Não, é mudança de hábito. Porque o câncer intestinal está relacionado a uma dieta, por exemplo, muito gordurosa. A mudanças de hábito. Hoje você tem níveis de obesidade muito altos no Brasil. 52% da população está acima do peso e 17% a mulher tem uma tendência a engordar mais. Está engordando mais. Está muito fast food. Ela trabalha fora, come rápido, come muito lanche, né? Se você sai à rua, você vê quantas pessoas estão acima do peso e muitos obesos. Bom, então resumindo naquilo que eu falei inicialmente, mudou o perfil de doenças e mudou o perfil de mortalidade das mulheres em função do estresse crônico, das mudanças de hábitos, né, e das novas exposições que ela tem. Muito bem. Mas, doutor Albano, então é fácil. Como tratar o estresse crônico? Exato. O estresse agudo é algo que acontece e termina. Você bate o carro, na hora você fica estressado, no momento seguinte você está mais tranquilo, porque você sabe que vai consertar e vai dar um jeito. Sim. O estresse crônico seria o acúmulo disso. São pequenos fatos, nem sempre tão importantes na visão geral, mas que vão te incomodando. E o que o corpo faz? Ele quer te ajudar. Então ele acelera o coração, acelera a pressão, aumenta a pressão para te dar força e energia. Libera açúcar do fígado para te dar mais energia. Contrai os músculos para você se defender. Então a reação do estresse é algo esperado. O problema é que a gente acumula. E qual é o perfil dessa pessoa? Você pergunta para ela, qual é o problema? Tem o meu filho, né? Mas o meu marido também, a minha sogra e a reforma da casa. Na verdade, a pessoa às vezes nem consegue identificar qual é o fato concreto. E por que nós sofremos disso? É porque, de um modo geral, a gente não se detém no fato imediato, naquilo que você precisa despender energia. A gente normalmente está fazendo algo e se preocupando com outras coisas, tentando pensar na frente as outras coisas. Então, se você está fazendo, você que está me assistindo, se você está fazendo um bolo neste momento, se você se dedicar ao bolo, provavelmente você vai fazer algo prazeroso. Se você estiver fazendo o bolo, pensando eventualmente de que você vai ter que ir não sei aonde, buscar não sei quem, você já não está mais à vontade. O prazer de fazer o bolo foi perdido pelo estresse que você criou do tempo que você estava perdendo para ir buscar. De um modo geral, eu vou voltar àquela frase inicial. Nós somos reféns do que pensamos, do que fazemos e do que presenciamos. Você, quando pega um noticiário, né, pesado, de violência, você tem contraturas no pescoço, você tem uma sensação de insatisfação, até de revolta. O que aconteceu? Você captou uma energia negativa, de fato, que às vezes não é nem diretamente ligada a você. Sim. Mas que te mexeu com você. E hoje, a todo instante, a gente tem isso. Exatamente. Então, quando você pega populações que estão distantes do meio mais urbano, que vivem uma vida mais tranquila,
O que o caboclo fala para você, Alberto César? Amanhã a gente vê, né? Amanhã a gente vê. É. Mas, doutor Albano, você pode falar uma coisa fantástica. Eu costumava falar, acho que hoje eu ainda falo, quando as pessoas dizem, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não consigo progresso e tal. Às vezes eu falo assim, nós, seres humanos, passamos a ganhar dinheiro quando aprendemos a falar não. E passamos a viver melhor quando aprendemos a falar dane-se. Por que a gente não fala dane-se para muita coisa desse estresse crônico? Qualquer livro, qualquer orientação de autoajuda vai te ensinar isso, que você tem que aprender a falar não. E principalmente saber dos teus limites. De um modo geral, a gente acumula coisas que estão fora do nosso limite, até de tempo. Porque o ideal é que você faça uma coisa de cada vez. Tem uma coisa pior que isso. Quanto que a internet, né? Quanto que esse mundo digital está afetando isso? Muito, muito. Hoje já existem estudos mostrando o seguinte: o indivíduo fica à frente de uma tela, esquece o resto. Então ele tem urgência para urinar porque ele segura até no limite crítico. Só que o cérebro já avisou ele que ele tinha que ir no banheiro, mas ele não vai. O indivíduo perde a hora de almoçar, ele perde a hora de fazer atividades. Ele é atropelado porque ele olha para o celular e desliga e vai atravessar a rua. O que mostra que a capacidade cerebral ela tem que ser controlada. O conhecimento é importante, mas ele tem que vir para e passo. Você tem que aprender uma coisa, aprender outra coisa. Nunca o conflito cerebral ajuda. Toda vez que você joga muita coisa ao mesmo tempo, a possibilidade de você captar de forma integral é muito pequena. Você vai perder fatos que passaram sem ter conhecimento. Interessante que eu estou entrevistando um médico, até agora já não falou nenhuma doença ainda, né? Para explicar para o tratamento, essa coisa toda, porque eu acho que tem muito a ver, isso vem muito ao encontro que o doutor Albano falou no começo. A gente precisa ver a vida, tudo que está nos rodeando, tudo aquilo que está nos envolvendo, e há quem diga, inclusive, que, por exemplo, o câncer é uma doença da tristeza. Não sei se isso aí porque os médicos são normalmente muito céticos, né? Mas a doença da tristeza, a doença do estresse efetivo, a gente já sabe que o infarto está muito ligado, mas sobretudo o câncer, que as pessoas muito tristes acabam desenvolvendo um processo cancerígeno. Tem a ver? Não, o que a ciência sabe é o seguinte: as pessoas que são depressivas, que têm instabilidade do humor muito importante, adoecem mais. E por quê? Porque o nosso sistema imune, ele pode ser alterado bastante, nosso sistema de defesa pode ser alterado por situações crônicas de mudança de humor. Por isso que você vê, por exemplo, morre alguém na família, o indivíduo se deprime e logo depois ele fica doente. Ele pega infecções oportunistas, ele pega alterações, piora a diabetes. Por quê? Porque o fato em si levou a uma sucessão de outras situações que levaram à doença. Então não é possível dizer que o triste tenha câncer, mas é possível dizer que o triste piora as condições dele de câncer. O câncer não é de uma causa. Você não tem um problema que leve ao câncer. O câncer de colo está relacionado a uma infecção crônica do HPV oncogênico. Ponto. Então, quer dizer, você sabe, dietas desbalanceadas, principalmente hipergordurosas, aumentam o risco de câncer de colo. O câncer de pulmão está muito ligado ao fumo. Então você tem situações que são adversas, mas o indivíduo que tem alteração do humor provavelmente vai padecer. Muito mais do que ele vai ter não mais tem. problemas na recuperação. Você quer ver uma coisa interessante? Isso é pesquisa de 2 anos atrás. Pessoas que quando têm um câncer, vamos pensar para as nossas mulheres que estão assistindo, tem um câncer de mama e não mudam de atividade. Continuam trabalhando, praticando esporte, tendo uma vida normal. Elas têm uma recuperação melhor do que aquela sedentária que chora todo dia porque teve o câncer. Essa tende a sofrer mais e tem um agravamento. Então, a atividade das pessoas deve ser retomada rapidamente. São feitas, inclusive, no caso de câncer de mama, algumas oficinas. Se ela teve a queda do cabelo, para ela usar um lenço ou maquiagem. Tudo isso, Alberto, é um suporte emocional. Mexe com a autoestima da pessoa. Mexe. Isso, aliás, é feito aqui em Campinas brilhantemente pelo pessoal do CAISM e por outros setores. Então, doutor Luiz, de vez em quando vem aqui. Então, isso é muito bom porque isso melhora a autoestima dela, vai melhorar o humor.
O grande problema é que quando você coloca a doença na frente da pessoa, nem sempre ela consegue administrar isso do ponto de vista de futuro, do ponto de vista de família. Às vezes é difícil. O câncer tem muito estigma, né? Por exemplo, o estigma de morte. As pessoas falam assim, eu estou com câncer, então ele já olha a morte. Isso não é verdade. Você deve ter na tua família, entre os amigos, pessoas que têm câncer há muito tempo. O câncer diagnosticado precocemente, tratado adequadamente, acompanhado adequadamente, ele dá uma sobrevida grande. Doutor, na mulher, todo tipo de câncer pode ser diagnosticado precocemente? Pode, porque você trabalha, por exemplo, com mama, em que você faz mamografia, ultrassom, se necessário, faz uma punção, câncer de colo, que você faz Papa Nicolau. Alguns são mais difíceis. Por exemplo, o câncer de pulmão, ele tem alta mortalidade, porque quando você descobre o câncer de pulmão, ele já está avançado. Porque os sinais, eu tenho uma tosse, eu estou tossindo um pouquinho mais, né? Estou com um pouco de secreção. E você não percebe que, no fundo, é uma infecção crônica? Não. É uma irritação dos brônquios que já tem células carcinomatosas. Então, algumas doenças, alguns cânceres mais escondidos... O de útero é difícil de ser diagnosticado? Não. Se for do colo do útero, o que é colo do útero? É a pontinha do útero. Para nossa ouvinte, para nossa telespectadora, imagine uma pera. Esse é o formato do útero. Uma pera. A parte de baixo é o colo, a parte de cima é o corpo do útero. Ok? Então você poderia ter um câncer no colo do útero, quer dizer, na entradinha do útero, ou no corpo do útero. Aquele que a gente mais vê na prática, são 17 mil novos casos por ano, é do colo do útero. Essa é uma infecção crônica de um vírus chamado HPV. Por isso que você faz o Papa Nicolau para detectar precocemente. E as vacinas? A vacina do HPV é muito eficaz. Por que ela está sendo dada na adolescência? Exatamente porque antes da vida sexual, você já fica protegido. Se você fizer a vacina numa mulher adulta e ela teve contato com o vírus, a vacina já não vai ter mais eficácia. Doutor, eu acho que eu ouvi, foi o doutor Albano que falou mesmo que tem que vacinar o homem também. Sim, porque como é uma infecção sexualmente transmissível, do homem para a mulher, e inclusive entre homossexuais, você tem um vírus passando para os dois. Quando você imuniza a menina, você não está imunizando o menino. Então é possível que esse menino seja contaminado ou eventualmente entre em contato com o vírus. Então o ideal seria os dois. Todo mundo pergunta, por que vacina só as meninas? E agora começou a vacinar os meninos? Porque num primeiro momento não se tinha recursos para vacinar todo mundo. Então se estabeleceu inicialmente a vacinação das meninas e agora os meninos também estão sendo vacinados. E doutor, e ainda a gente pode dizer com absoluta segurança que o preservativo evita todo tipo de doença sexualmente transmissível? Se ele for usado com todo o ritual, quer dizer, colocado antes do contato e retirado só depois do contato, né, final, ele é eficaz. O problema é que nem sempre é feito assim. Usa quando ejacula, tira o condom, a camisinha, então o uso irregular é muito comum, né? Por isso que você tem falhas do condom. As meninas e as mulheres mais jovens devem ser vacinadas pro vírus, né? Contra o vírus do HPV. A vacina não está disponível para todo mundo, só para jovens, né? Então, mas seria ideal. Vou dar um exemplo. Na Austrália, eles vacinaram até 40 anos de idade. Muito bem. Doutor, não faz parte aqui do nosso rol de perguntas. Aliás, do rol de perguntas eu devo ter feito 2, né? O que, aliás, é muito bom. Eu adoro entrevistar pessoas que têm esse desempenho. Mas não faz muito tempo aqui na televisão, uma mulher esteve aqui e na hora de ir embora ela me disse que ainda estava sofrendo com um pouquinho da crise de labirintite e reclamou demais que a crise demora muito para passar. Isso é normal? Na verdade é o seguinte, o labirinto é uma estrutura dentro do ouvido que que orienta você sobre o equilíbrio. Ou seja, você sabe quando você fecha os olhos como é que você está se movimentando. Quando você tem uma inflamação no labirinto, você tem prejuízos no equilíbrio. Isso pode acontecer por uma situação de estresse, pode acontecer por má circulação, por isso que os medicamentos são medicamentos para melhorar a circulação. Só que isso não é um processo tão rápido de retorno.
Então, algumas pessoas precisam utilizar a medicação por um período longo. E, se possível, reduzir as situações de estresse. Mas isso acontece muito, né? Quando você passa por momentos difíceis, né? O indivíduo fala assim, eu estou com tontura, eu pareço que eu vou me desequilibrar. Então, é muito comum a alteração. Então, vale a pena ser seguido, pelo menos durante alguns meses. E se isso se perdurar por anos, essa sensação de não estar equilibrado, alguma coisa? Você tem que procurar causas paralelas que estejam justificando isso. Existem doenças específicas do labirinto, a gente chama labirintite como nome genérico, mas existem doenças específicas que podem cronificar. E existem situações clínicas, né? O indivíduo diabético, o indivíduo hipertenso, que já tem prejuízos circulatórios, que podem se somar ao problema do labirinto. Sabe, doutor, é o otorrino que trata, né? Otorrino. Todo otorrino deveria ter, pelo menos uma vez na vida, uma crise de labirintite para saber o quanto isso é ruim. A sensação é terrível, é uma coisa assim impressionante. Porque você perde o equilíbrio, né? Não, mas não é só equilíbrio, não. Se fosse só equilíbrio, a gente ficaria sentado ou deitado. Mas aí, doutor, nunca teve. Não. Que ótimo. Mas é difícil. Erga a mão pro céu. Eu já tive e vou dizer, não é nada fácil uma crise. E eu não tenho comumente, tanto que para passar no exame de piloto, eu tive que fazer todos os testes. Eu não tenho, tive uma crise, mas não tenho. Mas o corpo humano, ele tem sensores, então você tem muitas funções que a gente não valoriza, e essa é uma, né? Quer dizer, na verdade, você tem uma estrutura pequena que comanda uma série de outras funções. Impressionante. Doutor Albano, dor de cabeça, muito comum. Eu acho que é mais comum nas mulheres, eu não sei por quê, mas eu vejo mais mulher reclamar de dor de cabeça. Você tem vários tipos de dor de cabeça, mas a mais comum é a tensional. Por estímulo visual, auditivo, né? Você tem estresse importante, muita claridade, tudo isso piora. Essas são resolvidas com analgésico, mas existe uma enxaqueca, que é o quadro mais grave, em que você tem dor na metade da cabeça, alteração visual, as estonturas. Tem tratamento? Sempre tem tratamento, né? Porque, na verdade, se você tem um quadro grave, como a enxaqueca, você faz a inibição da dor na hora da dor. Mas antes disso, você pode fazer uma prevenção, ou seja, utilizar medicamentos para que você não tenha essa situação. De um modo geral, quem tem enxaqueca sabe quando vai dar enxaqueca. Ele sabe, por exemplo, que aquele tipo de comida mais gordurosa dá, que o jejum prolongado dá, então ele tem esse conhecimento. Aquelas estrelinhas que às vezes as pessoas falam que estão vendo assim, tal, uns fios. Alteração visual. Ele pode acompanhar a enxaqueca, mas ele também pode acompanhar outros quadros, né? Na enxaqueca você pode ter. A enxaqueca comum, ela normalmente é dor na cabeça, mas muitas pessoas têm, até, além da dor de cabeça, outros sintomas. Por isso que ela tem que ser tratada como uma doença específica. Doutor, toda mulher pode tomar pílula? Essa é uma boa pergunta. Não. Não, porque você tem um critério de elegibilidade, que a gente chama, que é um documento da Organização Mundial de Saúde que classifica em 4 tipos de exposição e de risco. Então, vamos dar um exemplo. Se a mulher tem um tumor no fígado, ela não pode tomar pílula. Se a mulher for uma hipertensa muito grave, ela também não deve tomar pílula. Então, você tem que ver o que ela tem clinicamente e ver se a pílula vai prejudicar ou não. Se ela está amamentando, só para ouvinte lembrar, existem 2 tipos de pílula combinada e pílula só de progesterona. Qual é a diferença? A pílula combinada tem estrógeno e progesterona e a outra tem só progesterona. A primeira, ela regula e evita. Então, quando você toma uma pílula que tem os 2 hormônios, você está evitando a gravidez, ok? Regulando o ciclo. Quando você toma só de progesterona, você não está fazendo isso, você só está evitando a gravidez. Entendi. Então vamos dar 2 exemplos. Uma mulher que está amamentando, tá? Ela não quer ficar grávida, ok? Se ela tomar uma pílula combinada, vai secar o leite. Então ela toma a pílula só de progesterona. Então ela não vai ficar grávida. Vamos pensar em outra situação. Uma jovem, né? Começou a vida sexual, saudável, ela deve tomar uma combinada. Porque aí ela está evitando e está regulando. Algumas pílulas combinadas, elas têm benefícios adicionais. Reduzem a oleosidade, reduzem a pilificação, aquelas espinhas, as acnes podem melhorar. Então, quer dizer, a pílula ela pode funcionar como um anticoncepcional, mas ela pode trazer também benefícios adicionais. Mas tudo isso aí é a curto prazo que se vê? Por exemplo, o malefício que a pílula traz, ela já traz de imediato, a pessoa já descobre que está fazendo mal? Um medo que muita gente tem, trombose. A trombose, quando ela tem que acontecer, ela acontece na mulher que toma a pílula ou não. Mas a mulher que toma a pílula tem um risco estatístico maior.
Tem mais Essa é a diferença. Ela tem mais chance. Por quê? Porque o sangue fica em equilíbrio. Coagula um pouquinho mais, coagula um pouco menos. A avó da gente falava isso, né? Que o sangue estava mais grosso, mais fino. Quando você toma uma pílula, o sangue fica um pouquinho mais coagulado, né? Então você tem um risco de trombose maior. Só que isso é estatístico. E quando acontece algum problema, acontece nos primeiros meses. Por isso que duas coisas têm que ficar registradas para nossos ouvintes. Quando você começar a tomar uma pílula, evite de fazer pausas prolongadas. Do tipo, tomei 3 meses, vou passar 2 sem tomar. Isso é pior. É melhor que você tome, tá? E se você tiver um sintoma paralelo, normalmente a trombose é nas pernas. Você tiver dor na perna, inchaço na perna, né? Aquela sensação de peso e de irritação dentro da perna, né? De dor interna, procurar um médico para suspender a pílula. E o último detalhe que também é importante nesse capítulo. Muitas mulheres usam pílula emendada à cartela. Quando você emenda a cartela, você não sangra. Por quê? Porque a regulação fica inibida. Então, pode regular quando você quiser. Então, vou dar um exemplo. Ela compra 2 cartelinhas, Alberto. Pega cartelinhas de 21 ou 24 comprimidos. Fala, vou tomar 2, porque assim eu vou menstruar daqui 45, 50 dias. Não tem nenhum problema. Entendi. Doutor, estou em cima da hora. Não dá nem para te fazer mais perguntas. Dá para te agradecer muito, mas muito. Agradeço demais. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. E quero que o senhor saia daqui com a certeza de que será convidado novamente. Eu que queria agradecer a você, Alberto César, queria agradecer aos nossos telespectadores, né, pelo tempo aqui que tivemos juntos, e vamos ficar no aguardo de uma nova oportunidade. Gente, tenho certeza que vocês adoraram, porque eu gostei demais da entrevista aqui. Eu já sabia que seria assim, porque sou ouvinte do doutor Odair Albano. A Juliana Caetano faz entrevistas maravilhosas com ele toda sexta de manhã. Estou fazendo aqui um merchanzinho aqui para minha querida amiga Juliana. Toda sexta de manhã, no Manhã Bandeirantes, com o doutor Albano e a Juliana Caetano. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Não se esqueçam que eu volto à noite às 7 horas com o nosso RF Esporte Clube e a Ponte Preta com o troféu de campeã do interior, tá bom? Até mais tarde.